5, 4, 3, 2, 1. Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Pastor José Francisco de volta aqui, e hoje, terça-feira, estamos aí correndo para o final do ano de 2020. Já aproveito para desejar a todos os amados, queridos e perfumados professores, diretores da EBD Adelve, nosso pastor presidente, a todos os que irão acessar o nosso canal aí, canal EBD Adelve, canal este que, graças a Deus, tem alcançado aí bons êxitos. Isso é muito bom para nós. Eu sempre solicito aos amados que nos assistem que façam suas inscrições no nosso canal EBD Adelve. Também pode se inscrever no J Silva também. São canais voltados justamente para essa pauta, para essa realidade que é o ensino, orientação, dedicação às coisas que são do reino. Nossa visão é a visão de reino. Então, deixe aqui o seu like, tá? Deixe seu comentário se você desejar, tá bom? E aproveita e faz a sua inscrição no nosso canal EBD Adelve. Está vindo com tudo aí, graças a Deus. Deus tem abençoado de forma extraordinária aí o trabalho da direção da EBD, das pessoas da nossa irmã Deise Siciliano, a quem a gente aproveita já para transmitir um abraço, beijo no coração. Deise, ó, tamo junto. Nosso amigo pastor Ricardo também, pastor esse que tem se destacado nessa área de forma extraordinária. Deus abençoe, meu amigo. É um prazer muito grande estar trabalhando com pessoas que realmente visam o crescimento e tratam com muito afinco. Deus abençoe vocês. Meu pastor presidente, mais uma vez, final de ano, tá? E como eu estava dizendo, aproveito aqui para desejar a todos vocês aí um excelente ano novo que vai vir, um ano que seja um ano de crescimento, um ano de reconhecimento, um ano verdadeiramente em que a inércia venha a ser esquecida do que aconteceu no ano de 2020. Ficamos totalmente na inércia, né? Vai, não vai, mas graças a Deus estamos aí e a vida continua, e enquanto houver fôlego de vida, a gente permanece exaltando e glorificando o nome do Senhor. Bom, Deus abençoe a todos. E, muito bem, estamos aí de posse, né, de uma lição nova que eu até cheguei, não sei se eu lembro se em uma das gravações qual delas, mas eu cheguei até a falar que eu estava com uma curiosidade gigantesca, né, para que essa lição pudesse chegar até nós, e a vontade de trabalhar com ela é muito grande. Por quê, pastor? Essa é uma das áreas que eu particularmente gosto muito de falar, de ensinar dentro do nosso seminário este Ibadelve, tá? Está de portas abertas. A partir da primeira semana de janeiro nós estaremos dando início às aulas, ok? Então fica aqui o convite, fica aqui aqueles que desejarem estudar conosco. O seminário Ibadelve tem estado à frente aí de forma extraordinária, fazendo com que o nome da Adelve realmente tome uma proporção assustadora. Então a gente louva a Deus pelo nosso pastor presidente, reitor do seminário, tá? E nós ali pela misericórdia, à frente desse seminário como diretor e também como coordenador do departamento de ensino da Adelve. Isso é uma honra gigantesca, tá? E eu louvo a Deus por isso, mas a ideia aqui é a gente preparar alguém para que possa estar aí dando continuidade, até porque a gente tem outras obrigações também. Mas, enquanto ali estivermos, com certeza o ensino, que é uma das minhas prioridades, e o nosso pastor presidente também, que ama de paixão,
Então estamos aí tendo a mesma visão, o mesmo objetivo, crescimento, desenvolvimento e fazer com que realmente a Delve venha alavancar de forma extraordinária. Tá? E então a gente chega aqui nessa lição, tá? O nosso trimestre agora vai estar trabalhando sobre esse tema lindo, maravilhoso, que é o verdadeiro pentecostalismo, tá? E aí a gente vai estar falando nada mais, nada menos que sobre ele quem? O nosso amigo Espírito Santo, tá bom? E os adventos que acompanham aí a história do movimento pentecostal, que é muito forte, tá bom, meus amigos? Então, vamos lá, é uma lição muito boa. A primeira lição por si só já é uma lição de introdução, mas é uma lição espetacular e vai falar sobre a pessoa do Espírito Santo. Nós temos alguns vídeos gravados, inclusive, no nosso canal da PJ e dos pregadores, se não me falha a memória, sobre um estudo, né, que nós ministramos há pouco tempo aqui na PJ, na congregação, tá? E nós falamos justamente sobre pneumatologia, que é o estudo sobre a pessoa digníssima do Espírito Santo, ou a ciência, ou o tratado que discursa sobre o Espírito Santo, tá bom? Então, meus amigos, o que não nos falta, graças a Deus, é material para isso. Então a gente louva a Deus por essa oportunidade que temos de estar estudando esse tema maravilhoso, tá bom? Quem quiser mais informação pode consultar aí os nossos canais, tanto no YouTube, parece que tem gravações também lá no YouTube, no meu canal J. Silva. Temos nas nossas páginas aí do Facebook, temos 3 páginas, coordenadores, os pregadores da academia, e temos o nome da outra? Semeando Palavras. Semeando Palavras talvez você não encontre, porque a prioridade do Semeando Palavras não é gravar, não é colocar vídeos, tá? É mais estudo, é mais informações, trocar palavras, coisas do gênero, né? Então não tem muito vídeo lá dentro. Aliás, acho que deve ter uns 2 ou 3 que eu coloquei, mas a ideia não é vídeo lá. Vídeo você vai encontrar nos coordenadores de uma forma muito grande, tá? Nem na minha página, na primeira página, página J. Silva, você não encontra. Você encontra só nessas outras páginas que eu falei para você aqui, tá bom? E nós temos até uma ligação dos pregadores da academia, dos coordenadores, com o nosso blog pessoal, tá bom? Então quem quiser conhecer aí, tá, o nosso material a nível de rede, fique à vontade, tá bom? Nosso blog é o Combatendo Fielmente, um blog que você vai encontrar lá também poucos vídeos, mas você vai encontrar bastante material ou materiais, tá, sobre estudo, enfim, mensagens, palestra, coisa assim surreal, que tem me surpreendido, tá bom, gente? Então vamos ao que interessa. Vamos agora então para a nossa primeira lição de hoje. Como eu disse para vocês, é um prazer muito grande, né? Um prazer gigantesco estar falando aqui sobre o Espírito Santo. Então, este que vos fala, pastor José Francisco ou J. Silva, como você preferir, está aqui agora junto com você para a gente aprender um pouco mais sobre a pessoa linda do Espírito Santo. Vamos lá? Bom, a nossa lição é a lição de número 1. E o título da nossa lição, ou tema, se você preferir, né, é a pessoa do Espírito Santo, ok? Bom, lição de número 1, 3 de janeiro de 2021, é a nossa lição. Nosso texto áureo aqui, Efésios capítulo de número 4, versículo 30. Vou ver se eu mudo um pouco aqui a didática, tá? Diz assim: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Coisa forte. A nossa verdade prática, muito boa, por sinal, diz assim: somente a Bíblia revela a verdadeira identidade do Espírito Santo. Um tema que nós pentecostais vivenciamos. Amém? Então vamos lá, meus amigos, vamos dar continuidade aqui.
A nossa leitura diária, ela está bem misturada, né? São vários livros citados aqui. Nós temos Gênesis, Salmos, João, 1ª e 2ª carta de Paulo aos Coríntios e Apocalipse. Então a nossa leitura diária está bem misturada. Diferente dos moldes das aulas anteriores, que praticamente o autor usava somente o livro de Jó, em quase todas elas você vai ver somente o livro de Jó. Aqui nós temos uma mistura. E essa mistura aqui, por si só, ela já nos obriga, de uma certa forma, tá? a ir conhecer a história de fato relatada dentro do versículo apresentado por ele, dentro dos livros citados por ele também. Tá? Eu coloquei aqui na nossa pauta, que vai ser apresentada para vocês aí, nós temos ali a primeira descrição dele, e eu vou seguir direto, não vou ficar citando livros e capítulos, porque eu já fiz. Nós temos ali, primeiro, o Espírito Santo aparece desde o princípio na obra da criação. Isso é um fato, gente, dá vontade de falar. A ação do Espírito Santo é fundamental na preservação do mundo. Isso aqui também é lindo. Dentro da lição a gente tem uma pauta sobre isso que eu me assustei um pouco, mas depois a gente vai entendendo a linguagem e a gente explica que é uma diferença entre o Espírito Santo no mundo, tá? Existe uma diferença entre ele no mundo, conforme o autor coloca aqui pra gente, a gente vai ver essa diferença aqui, tá? Muito clara, para não haver uma confusão, a gente vai falar sobre isso. Depois nós temos o Espírito Santo possui todas as faculdades e atributos da personalidade. Claro que ele está falando aqui não só da pessoa, mas também da pessoa divina ou do próprio Deus. A gente vai ver isso também dentro da lição. É o Espírito Santo que revela a verdadeira identidade do Senhor Jesus. Isso aqui é fundamental, gente. A gente, na verdade, é Ele quem nos convence. Não, segura. Vamos lá. O Espírito Santo é Deus e Senhor, fato. E por último, no sábado, nós temos aí o Espírito Santo opera na vida humana por meio da igreja. Olha o papel importante da igreja, gente, pelo amor de Deus. A nossa leitura bíblica em classe, olha só, ela está baseada no Evangelho segundo escreveu João, em 2 capítulos, né? Que é o capítulo 14 e o capítulo 16. Vamos lá? É pequeno, dá para a gente ler. No capítulo 14, nós temos 4 versículos. E no capítulo 16, um versículo apenas. Então dá para a gente ler isso aqui, sem problema nenhum. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Coisa extraordinária isso aqui. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conhecereis, porque habita convosco e estará em vós. Temos aqui aquele pontinho que eu abordei, a diferença de mundo, tá? Temos aqui, a gente vai ver isso aqui na lição com calma. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Versículo 26, fechando o capítulo 14. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Glória a Deus. Maravilha. Vamos lá. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Então, vimos aqui, como é uma leitura pequena, deu para a gente ler. Eu volto a falar aqui que vocês observaram que eu apenas li, né? Não tracei nenhum comentário, por mais que os versículos chamem a gente para isso,
E aliás, a gente está falando sobre o Espírito Santo. Falar do Espírito Santo eu particularmente me perco totalmente, né? Porque falar dele a gente vai embora. E me perco no bom sentido, porque não tem como segurar. Então, o que acontece? Essa leitura que eu disse, digo aqui, repito, talvez nas próximas aulas eu não diga mais isso, mas ela é lida na abertura e quando chega na sala de aula, como é uma leitura pequena, não há nenhum problema em você fazê-la. Eu falo quando a leitura realmente é muito grande, porque aí você perde tempo e às vezes fica tentado a explicar os assuntos, porque a Bíblia faz isso, né? Então, é bom que você evite traçar comentários. Se for traçar, seja bem sucinto, para não ferir, tá, o argumento da lição depois e você ficar, poxa, eu já falei sobre isso. Isso acontece, né? Então vamos lá. Deixa eu voltar aqui, que deu um pulo aqui extraordinário. Volta para cá. Vamos lá. Leitura bíblica em classe então feita, a gente chega nos objetivos da lição. Quando a gente chega nos objetivos da lição, a gente tem objetivo geral, e o objetivo geral aqui é expor a doutrina bíblica acerca da pessoa do Espírito Santo. Os objetivos: apresentar a revelação do Espírito Santo nas Escrituras. O segundo, relacionar a pessoa do Espírito Santo com a de Jesus. E terceiro, afirmar que o Espírito Santo age no mundo e no ser humano. Tá? É o que eu falei para vocês. Olha a colocação aqui. Age no mundo. Vamos entender o que é esse agir no mundo. Ok? Porque nós temos um versículo lá em cima que o mundo não pode receber. Então, automaticamente, isso aqui parece ser meio capcioso, né? Mas isso aqui é necessário, porque a gente precisa saber que tipo de relação é essa que ele tem com o mundo, tá? E não venha ferir o argumento citado no versículo, tá bom? Então isso a gente vai entender na lição e com certeza você vai sair daqui sanado, tá bom? Então vamos lá, finalmente a gente chega na nossa introdução. O autor vai dizer que o tema do presente trimestre é o pentecostalismo. Tem que falar devagar, porque senão a língua enrola aqui e não sai, tá? É o pentecostalismo. Estou falando para você, tem que falar bem pausadamente, né? Então vamos lá. Pegando aqui um gancho da nossa introdução, nós colocamos aí de forma bem prática, né? E acredito que a nossa irmã Deise vai estar passando isso aí para os irmãos, a gente espera que sim, para ajudá-los, além da lição aqui, vídeo aula, obviamente você também vai receber esse material, se caso desejar. Está bem esmiuçado, está bem prático, tem alguns pontos que eu vou forçar praticamente o aluno e vocês a irem na lição, óbvio, com certeza, tá bom? Então vamos lá, o termo que ficou conhecido nos anais da história, qual é? O termo que ficou conhecido nos anais da história da igreja, tá? Qual é o termo que ficou conhecido nos anais da história? Claro que eu estou falando do movimento pentecostal. Esse daí fica conhecido nos anais da história da igreja a partir do momento em que o Espírito Santo desce com graça sobre os primeiros crentes da então igreja primitiva, ok? Vamos lá. Ou seja, isso aqui, continuando, ficou conhecido nos anais da história da igreja como no dia em que Deus fez cumprir a promessa joélmica. Qual é a promessa joélmica? Capítulo 2, versículo 28, nós temos ali uma descrição do profeta Joel sendo usado por Deus para declarar que nos últimos dias Deus haveria derramado o seu Espírito sobre toda a carne. Coisa linda é este versículo, tá? E os jovens teriam visões, os filhos, né, profetizariam, os velhos teriam sonhos, enfim, é uma coisa extraordinária. E esse versículo, essa descrição aqui, vai acontecer justamente em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1 e 2. Tá? No capítulo 1, eles estão esperando a promessa através de uma afirmação dada pelo próprio Cristo,
ainda no Evangelho segundo Lucas, dizendo para eles, olha, fica lá em Jerusalém, até que do alto sejai-vos revestidos do poder. E aí a igreja, com aproximadamente 120 crentes, se alocam, né, dentro do templo, tá? E ali eles começam então a vislumbrar os sinais reais da manifestação do Espírito Santo após 10 dias de oração. Muito bem, então o movimento pentecostal, tá? Ou pentecostalismo fica conhecido nos anais da história por conta desse grande acontecimento, o cumprimento da promessa. Tá bem? Nós temos, é importante observar, nós temos neste dia acontecendo uma grande festa. Israel estava em festa. E que festa era essa? Era justamente a festa que leva o nome do termo citado. A palavra Pentecostes, oriunda dos originais, que significa 50º, relembrava o dia em que o povo, por gratidão a Deus, se reuniam, tá? E exaltavam, agradeciam ao Senhor, e era uma festa extraordinária. Deus aproveita esse dia para fazer cumprir a promessa joélmica, uma vez que a palavra 50º aqui, que é o Pentecostes, ou festa do Pentecostes, está relacionado ao termo original hebraico, azata, cujo significado é plenitude de graça. Deus aproveita esse dia para derramar do seu Espírito de forma plena. Meu Deus do céu, isso é lindo demais. Vamos lá, deixa eu continuar aqui. A festa que refletia um dos momentos mais clássicos das comemorações judaicas, denominada de 50º dia, onde a regra era clara: gratidão a Deus por mais uma boa colheita. Meu Deus do céu, era o dia em que oficialmente a primeira colheita do Senhor estava sendo ali diferenciada, né, entre 120 crentes aproximadamente, que iriam aí florescer mundo afora através da história e alcançar as nossas vidas hoje também. Então, continuando neste sacro dia, eu estou ainda dentro da introdução, tá? Neste sacro dia veio ocorrer o cumprimento da promessa. Já falamos sobre isso. E que promessa era essa também, pastor? A efusão do Espírito Santo. Pelo amor de Deus, gente. Entende isso aqui com um pouquinho mais de calma. Quando eu falo da efusão do Espírito Santo, que acontece nesse dia do Azarta, da plenitude de graça, dentro do 50º dia, eu sou obrigado a ir no capítulo 3, versículo 11, e eu vejo ali uma declaração do apóstolo João com muita clareza, tanto o versículo 11 e 12, onde ele vai falar que o Espírito Santo, pelo amor de Deus, João está batizando, mas ao mesmo tempo ele vai fazer uma declaração linda sobre o batismo com o Espírito Santo. Então, esse batismo aqui com o Espírito Santo é a efusão do Espírito Santo com a igreja. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus, isso aqui é tremendo. Então, após essa manifestação divina, tem que falar devagar, a glossolalia, tem que falar devagar, porque senão a língua enrola também, o nome já é difícil. Deixa eu voltar para cá. Glossolalia, obrigado Daisy, se tornou uma evidência de sua ação visível, coisa linda. Calma aí, volta aqui o raciocínio. Que isso, pastor? Sim. Isso aqui é importante. Há uma discussão muito acirrada sobre essa questão, né, da evidência, né? O que evidencia que o crente foi batizado com o Espírito Santo? Até porque tem gente também que discorda que exista batismo com o Espírito Santo. E a gente não vai entrar aqui nos pormenores das discordâncias, né? É um fato, está escrito na palavra de Deus. Se a pessoa quer ignorar dizendo que não tem, fazer o quê? O problema dele, que ignore, fazer o quê? Eu não posso ignorar o que está escrito, né? E, enfim. E aí, o falar em línguas, né? Que na verdade, línguas estranhas que a gente vê lá no Atos dos Apóstolos, na verdade aquilo ali é línguas estrangeiras, tá, gente? Por quê? Porque todas as circunvizinhanças, o autor vai dizer que aproximadamente 17 nações presentes ali tiveram o privilégio de ouvir
as grandezas de Deus através de quem? De aproximadamente 120 judeus que foram agora tomados pela plenitude do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Essas outras línguas, na verdade, eram línguas estrangeiras, tá? E eles entendiam. Então fica um mistério aqui gigantesco sobre a questão do falar em língua. E há muita controvérsia, há muita ideia contrária, há muita gente que não aceita, porque o fato de ali ser línguas estrangeiras e todo mundo entender. Então, o que é isso, cara? O que é isso? Pelo amor de Deus. Tá bom? Então, a glossolalia, ou seja, ficou praticamente alocada ao sentido de línguas de mistérios. Tá? E a Bíblia fala sobre essa língua de mistério quando vai dizer que nem os anjos entendem, somente Deus. Quando você fala, somente Deus entende o que você fala. Dentro desse conceito de somente Deus entende o que você fala, nem os anjos, nem o capeta, nem ninguém sabe o que você está falando. Bom, a gente não pode negar, está escrito na palavra, é um fato, existe. Tá? É um fato, existe. Mas, enfim, a gente não vai discutir por causa disso. Deixa eu continuar a aula, por favor. Bom, se tornou uma evidência de sua ação visível. Isso aqui é mais claro. Veja bem, isso aqui ficou muito mais claro. O que evidencia? Claro, hoje a gente sabe que não só o falar em línguas dentro da igreja evidencia a manifestação do Espírito Santo. A gente sabe que outros movimentos, por exemplo, o pregador, quando eloquente, fala, discursa através do entendimento que ele tem através da Bíblia, a gente sabe que isso é uma ação do Espírito Santo na vida dele. Quando uma pessoa louva o Senhor de forma extraordinária, o louvor parece que toma conta do ambiente e todos são impactados, tomados por uma atmosfera, a gente sabe que é agir, mover do Espírito Santo. Então eu entendo de forma muito clássica, e para a gente terminar logo essa introdução, eu entendo de forma muito clássica e muito clara que aonde o Espírito Santo se manifesta, tem coisas extraordinárias. Não necessariamente línguas estranhas, sim, mas movimentos acontecem, porque o ambiente é dele, é ele que toma conta. Se ele vai invadir a igreja como um vento veemente e impetuoso, é ele que faz. Se os crentes vão serem tomados por uma alegria inigualável, é ele que faz. O ambiente é dele, quem promove a graça é ele, quem faz o acontecimento é ele, ok? Então, meus queridos, Deus abençoe. Vamos lá, deixa eu terminar essa introdução como eu disse para vocês. Assim, operações, está escrito aqui, operações e maravilhas se tornaram foco de sua operosidade, caracterizando-o cada vez mais como pessoa divina. Claro, maravilha isso aqui. Deixa eu ir para o nosso primeiro tópico da lição. Tem que ficar calmo, né? Vamos lá. O primeiro tópico da lição, o tema, se você preferir, o capítulo também, não tem problema, diz assim: a revelação do Espírito Santo nas Escrituras. Vamos lá. O primeiro subtópico de abordagem, ou subtema, ou sei lá o que você preferir, o número 1, vamos lá. Diz assim: divindade. Divindade. Bom, aí eu fui lá dentro da nossa revista e fizemos aquela leitura, né? E quando a gente procura entender isso aqui à luz da Bíblia, é muito forte, né? E a gente faz uma junção do que o autor está colocando aqui, e eu coloquei aqui de forma muito clara já, bem clara. Divindade. Vamos melhorar isso aqui. O termo é uma característica básica de quem é. Calma aí. O termo é uma característica básica de quem é. Vírgula. O que é isso, pastor? De quem é. Deixa eu melhorar. Ou possui qualidades divinas. Opa. De quem é ou possui qualidades divinas. Pegou a visão? É isso. Neste caso, divindade aqui é o mesmo que deidade, tá? Quando a gente fala que o Espírito Santo é um ser divino, é porque ele possui deidade. E quando ele possui, meu Deus do céu,
O termo deidade qualifica ele como Deus, pelo amor de Deus. Vamos lá. Assim sendo, o Espírito Santo é uma deidade absoluta. Que é isso, pastor? Deus. Pronto. O autor da lição descreve vários pontos, onde ele é visto como Deus, igual a Deus e sendo Deus. Tá? Então, meus queridos, lindos e amados, perfumados professores, prestem atenção nisso aqui. Tá? No subtópico de número 1. Ele coloca aqui várias evidências. Tá? Eu não vou citá-las aqui, porque eu já fui sucinto. Mas é importante que vocês observem isso aqui. Caso vocês queiram citar, fiquem à vontade. Eu fui sucinto no assunto, eu simplifiquei o assunto. E vou repetir aqui para vocês. Escuta isso aqui. O autor da lição descreve vários pontos onde ele é visto como Deus, igual a Deus e sendo Deus. Fechou? Então vamos lá para o subtópico de número 2. Personalidade. Gente, isso aqui é outro ponto lindo demais. Que isso, pastor? É. Bom, de acordo com o que a gente viu na lição, vamos lá. A personalidade do Espírito Santo é uma verdade bíblica. As Escrituras revelam os elementos constitutivos dessa personalidade e os principais são intelecto, emoções e vontade. Pegou? Então veja bem, Descartes disse o seguinte, é bem complicado de falar esse nome também, né? Se penso, logo existo. Ser ou não ser? Eis a questão. Se penso, logo existo. Escuta isso. Esta declaração caracteriza o ser. Me baseando aqui dentro do argumento do autor, caracteriza o ser. Pega isso aqui. Tá? Como existente justamente por causa dos 3 fatores citados acima. Intelecto, emoções e vontade. Ok? O ser divino, criador. Bom, o autor vai colocar aqui o Espírito Santo como criador para destacar essa personalidade. A Bíblia discorre sobre ele agindo. Somente uma pessoa pode fazer isso. Demonstrando emoções, sentindo sensibilidade e agindo ainda por conta própria. Coisa linda isso aqui. Detalhe, é ele ainda quem comissiona, dirige e capacita a igreja do Cristo. Ok? Muito bem. Essa capacidade se descreve através dos dons distribuídos por ele a mesma. Tá bom? Deixa eu sair agora, vamos para o subtópico de número 3. Eu coloquei tudo de forma bem sucinta. Tá importante, tá bom, tá gostoso. Você vai gostar de ler isso aqui. E se quiser aplicar através disso aqui, vai ficar bom, vai ficar melhor ainda. Vamos lá. Subtópico de número 3. Atributos divinos. Vai ficar assim. Todos os atributos vistos na pessoa bendita do Deus Criador são as mesmas vistas no Espírito Santo. Simples assim. Se ele é uma deidade absoluta e é Deus, e se ele é Deus, como o Pai e o Filho são, as mesmas características. Quando a gente estuda a teontologia, que é o estudo que se detém, que se depara com a pessoa, que trata, discursa sobre a pessoa do próprio Deus Criador, que comumente a gente chama de teologia, um estudo sobre Deus, uma ciência que estuda os atributos de Deus. Seguindo ali a linguagem divina, ele vai dizer com muita propriedade, é o estudo, tá, o tratado que procura discursar, estudar, tá, o que se sabe através das Escrituras sobre a pessoa bendita de Deus. E comumente, sucinto, a gente diz que é o estudo de Deus, como se a gente pudesse estudar Deus, né? Mas vocês entenderam, né? Então vamos lá.
Então, todos os atributos que a gente descobre dentro das Escrituras, que fazem parte da deidade divina do Pai, Criador eterno, são as mesmas que estão alocadas à pessoa do Espírito Santo, porque Ele é Deus. Amém? Maravilha. Sejam os, segundo o autor da lição, a gente pega o ponto aqui, ele vai dizer o seguinte: os comunicáveis ou os incomunicáveis? Vamos lá. Sejam os incomunicáveis ou os comunicáveis da natureza divina do Pai, Ele as possui, pelo amor de Deus. E aí a gente entra dentro de 3 pontos maravilhosos que são onipotência, onisciência e onipresença. Veja bem isso aqui. Onipotente possui todo o poder, onisciente nada se oculta diante dele. É Ele quem prescruta as profundezas de Deus. Nada, pelo amor de Deus, nada se oculta diante dele. Passado, presente e futuro são sua plataforma de ação. O Senhor, é Criador, é Salvador. Estou falando do Espírito Santo, gente. Pelo amor de Deus. Onipresente, pode estar em todos os lugares que desejar ao mesmo tempo. Pronto. Fechou a conta. Deixa eu partir logo para o tópico de número 2, porque isso aqui está lindo. Fique à vontade, mestre. Vamos lá. Tópico de número 2, o Espírito Santo e Jesus Cristo. Bom, neste tópico veremos sua ação no contexto Trindade. É o que a gente vai ver aqui dentro dessa pauta apresentada pelo autor da lição. E aqui ele coloca uma palavra que realmente, confesso para você, que nem eu mesmo tinha familiaridade com ela. Pericase. Não tinha. Confesso que não. E olha que, vou te falar, em termos de buscar e cavar, pelo amor de Deus. E é uma palavra que realmente, ele vai dizer aqui, que realmente é totalmente desconhecida. É um termo teológico desconhecido no meio evangélico, mas ele vai dizer que expressa a relação intratrinitariana. Caramba, gostou de enrolar a língua ele, né? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos entender melhor isso aqui. Nós colocamos assim: pericase, termo realmente desconhecido por muitos de fato, mas usado segundo o autor para dar consistência à relação entre as pessoas que compõem a Santíssima Trindade, afirmando que uma está na outra e vice-versa, simultaneamente e podendo se separar, se assim o desejarem. O conceito Trindade, meus queridos, é complicado, a gente sabe, é realmente complexo. Mas entenda uma coisa, quando eu olho para Gênesis 1:26 e eu vejo a declaração do Pai dizendo: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança, veja a expressão que aparece nas Escrituras, façamos. O verbo fazer agora está sendo colocado na terceira pessoa, não é nem na segunda, na terceira pessoa, façamos. Escute isso, façamos o homem conforme a nossa, olha só, imagem e semelhança. Por que Deus usa essa descrição? Porque se você voltar lá no versículo de número 2, no versículo de número 2 aparece uma descrição sobre o Espírito Santo e o autor registra dizendo: e o Espírito de Deus pairava, ou aplainava, ou caminhava, ou flutuava por cima das águas. Pelo amor de Deus, gente. Ele estava sobre as águas, por cima das águas. E ele dá aquele grito, né, clássico: haja luz. Ele aparece criando. João 1, capítulo 1, versículo 3. João registra que sem ele nada do que foi feito se fez. João está falando do verbo que é Jesus, que se fez carne e habitou entre os homens. Olha, ele vai dizer: no princípio ele estava com o Pai, ele é o Pai, enfim, ele era Deus, estava com Deus e era Deus. E no 3 ele vai dizer: e sem ele nada. Então aqui a gente vai ver que as 3 essências apresentadas pela pericase do autor aqui estão em relação simultânea, criando ao mesmo tempo o ser humano. Amém? Maravilha, coisa linda. Bom, é demais isso aqui, gente, é demais. A gente ainda vai falar sobre esse tema. Vamos para o segundo subtópico aí, o número 2. Ele me glorificará. Gente, isso aqui é uma expressão muito linda, muito linda.
E o autor faz uma menção aqui, é importante que se leia isso aqui, tá? Ele faz uma menção aqui de um fato que eu particularmente vivenciei isso, né? Ele faz menção de um fato real e eu mesmo cansei de ouvir essa declaração. O Espírito Santo não é para ser adorado, é para adorar somente o Pai. Para e pensa, gente. A Bíblia vai dizer, Jesus ele declara, vai dizer não, ela diz, né? Em São Mateus capítulo 4, versículo de número 4, Jesus está sendo tentado. O inimigo está tentando Jesus. Aí Jesus já está dando uma bordoada nele, dizendo, olha, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ele pega Jesus, leva para um pináculo alto, manda Jesus se jogar, Jesus vai dizer, olha, não tentarás o Senhor teu Deus. E aí ele vai dizer, olha só, eu te dou todas as glórias do mundo, o reino do mundo, tudo isso eu te dou se você se prostrar e me adorar. Aí Jesus vai dizer para ele o seguinte, ô capeta, ô danado. Claro que ele não vai dizer isso, né? Mas, olha só, está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto, ou só a Ele servirás. Ok? Então Jesus ele arrebenta com tudo ali com essa declaração. E a declaração é muito clara, somente a Deus adorarás. Vamos lá. Então, se essa realidade aqui, de que o Espírito Santo não é para ser adorado, então Jesus também não é. E aí, como é que fica? Então isso aqui a gente ouvia com muita força, né? O Espírito Santo não é para ser... Eu cansei de ouvir isso, gente. Eu ficava naquela, meu Deus, como pode? Eu dependo dele, eu sobrevivo por causa dele, o meu ar que eu respiro é por causa dele, é ele, eu não sou nada sem ele. Uma vez aconteceu um fato comigo que eu quase morri, porque eu pensei que eu tinha atingido o Espírito Santo. Eu falei, não, eu poderia atingir qualquer pessoa, menos ele. Menos ele. Menos ele. Te amo, Espírito Santo. Não sou digno de teu amor, mas eu te amo. Deixa eu me centralizar aqui, deixa eu voltar, gente. Estou tentando, vamos lá. Bom, como eu estava dizendo, eu particularmente cansei de ouvir isso, mas à medida que quanto mais eu estudava, quanto mais eu me aprofundava em saber sobre o Espírito Santo, mais eu me deparava com a sua divindade. Ou seja, a gente sempre esbarrava na divindade do Espírito Santo. E como nós vimos, divindade está associada ao termo deidade, que é uma declaração absoluta de Deus. E a Bíblia descreve com muita clareza que Ele é Deus. O autor coloca aqui as evidências, tá? Então, olhem todas elas, por favor. Tá? Então, a gente acabava, como eu disse, esbarrando, né, na divindade do Espírito Santo. E detalhe, sendo da mesma essência do Cristo e sendo Deus. Então, nada nos impede de o adorarmos. Nada nos impede de o adorarmos. Nada. Veja a pauta na lição, tá bom? Deixa eu continuar aqui. A relação descrita como pericase vai tomar forma. Como assim? Jesus e o Espírito Santo são a mesma essência. Possuem a mesma essência. Um está no outro
e vice-versa, compondo uma mesma pessoa. Uau! Aí a gente entra no subtópico de número 3 e a gente vai ver o efeito prático da pericase. E o autor, aqui eu já antecipei, ele vai falar sobre o credo atanasiano. E o credo atanasiano declara tanto a unidade na Trindade como a Trindade na unidade deve ser adorada, gente. Meu Deus do céu. Aí a gente chega, essa frase, segundo o autor da lição, corrobora com o efeito prático da pericase. Por quê? Sim. Quando se adora o Pai, escute isso, quando se adora o Pai, o Filho e o Espírito Santo também estão sendo adorados. Pega isso aqui. Quando se adora o Pai, o Filho e o Espírito Santo também estão sendo adorados. E vice-versa. Quem adora o Espírito adora Jesus. Quem adora Jesus adora o Espírito Santo. E ao mesmo tempo o Pai. Enfim, adore. Adore. Por quê? Jesus vai dizer com muita clareza, eu e o Pai somos um. Na relação do verbo apresentada por João, onde ele declara, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne, ele está separando o verbo da deidade Deus. Ou seja, nós temos Deus e nós temos o verbo, uma composição. E aí ele separa o verbo, porque houve uma permissão para fazer isso. Quando ele separa o verbo, mesmo o verbo separado da sua essência divina Deus, não deixa de ser Deus, continua sendo Deus. Porque o texto do versículo 14, no contexto do versículo 14, o texto 14 vai dizer, e todos viram a sua glória como a glória do unigênito do Pai. E quem via a glória manifesta no Filho, Jesus declara, quem vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. E a descrição da Bíblia é muito clara, o Espírito é de Deus. Se o Espírito é de Deus e se o Espírito também é de Cristo, ambos são uma pessoa. Escute isso, diferente da gente, não se separam. Vou explicar melhor isso aqui. A descrição da palavra significa da mesma substância. Opa, eu já fui para o 4? Que é isso? Volta aqui. Já foi para o 4, ó. Eu estou no efeito prático da pericase. Bom, segundo o autor da lição, corrobora com o efeito da pericase. Tá? Sim, aí a gente chega então no subtópico de número 4 para evidenciar melhor essa explicação. A descrição da palavra significa porque o subtópico de número 4 vai falar sobre consubstancial com o Filho. Tá? É aquilo que eu estava falando em cima e aqui embaixo vai tomar forma. A palavra consubstancial significa da mesma essência. Tá? O autor vai dizer que Jesus reivindica aqui a divindade do Espírito Santo ao declarar: rogarei ao Pai que envie outro Consolador. O autor da lição, em suas pautas até de ajuda, fornece para a gente o termo alon parakleton. Alon parakleton. Esse termo, por sua vez, está se referindo a um outro que possui a mesma essência, o mesmo poder, tá? igual a Cristo. A gente vê isso aqui na lição. Tá? O termo, segundo as alusivas originais, alon parakleton, quer dizer outro ajudador, tá? Ou a palavra paracleto, para ser mais exato, significa ajudador, consolador, ok? E esse termo, quando ele coloca alon, está colocando o quê? Um outro igual ajudador, um outro igual consolador, um outro igual com a mesma qualidade, um outro igual com o mesmo poder, um outro igual a mim. Pelo amor de Deus, gente, é isso. Pronto, fechou. Ok? Bom, deixa eu ir para o subtópico, tá? Já estou até me empolgando. Deixa eu ir para o tópico de número 3, e aí no tópico de número 3,
A descrição é: o Espírito Santo age no mundo e no ser humano. Eu falei para vocês que aqui a gente ia precisar entender essa relação mundo aqui. Porque age no mundo, a expressão age no mundo, se não for bem observada, vai entrar em contradição com o que a gente leu, inclusive na leitura bíblica em classe. Não é? Quando a gente lê a leitura bíblica em classe, nós encontramos lá que o Espírito, ou seja, o mundo não pode receber, mas nós o recebemos. O mundo não recebe porque não conhece. Então existe uma diferença entre dois mundos aqui. Tá? Existe uma diferença e a gente vai falar sobre isso. Sobre o tópico do número 1, no mundo. O autor declara que sua ação não está restrita apenas à humanidade. E agora a gente já começou a entender. Mas a toda a criação. Opa, vamos entender melhor ainda. Inclusive, ele é quem mantém a ordem cósmica no universo. Opa! Então aqui eu começo a entender a relação dele descrita mundo aqui. A relação que o autor, ou seja, o nome que o autor cita aqui, mundo, coloca pra gente que a relação daquilo que ele cuida não é só restrição aos seres humanos, mas ao próprio universo, pelo amor de Deus, como mantenedor e preservador de tudo. Ok? Quer entender melhor? A lição tem todas as pautas apresentadas, textos e versículos. Como você pode ver, eu estou sendo bem sucinto, estou indo direto, tá? Para a gente ganhar tempo. Dá para não dizer que ele... Dá para não dizer que ele é Deus? Dá para afirmar que ele não é Deus? Não dá. Que não é soberano? Não dá. Impossível. Por quê? Não dá para dizer que é uma força apenas, como alguns conceitos religiosos aí atribuem a ele apenas uma força. Não. A força, como essas descrições são ditas, é a força de Deus. Força de Deus aqui é diferente da ação do Espírito Santo. Quando eu falo de força de Deus, eu falo de poder. Força de Deus, eu falo de poder, de capacidade extraordinária, além dos limites desconhecidos da nossa raça humana. É poder. Tá? E esse poder aqui, que essas pessoas colocam em evidência chamando de força, não tem vontade própria. O Espírito Santo tem vontade própria. Pronto. Vamos lá. Enfim, essa é sua ação, como descreve o autor no mundo. O mundo aqui é a criação e o universo. Pegou a visão? Fechou. Então vamos para o subtópico do número 2. No plano divino da salvação. Gente, isso aqui também é lindo. Ou seja, não sei se dá para perceber, mas a primeira lição, ela é praticamente uma introdução de todo o restante das outras lições. E por ser uma introdução de geral, a gente acaba pegando pontos que serão falados com muito mais evidência em lições que serão citadas depois, ok? E essa daqui é uma delas. Tá bom? Então a gente está sendo bem sucinto nessa nossa primeira aplicação. Mas ele fala aqui então sobre o plano divino da salvação. E falar sobre o plano divino da salvação, gente, vai levar a gente a uma história antes da criação. E eu não vou aqui entrar dentro desses pormenores ainda, porque outras lições virão e a gente vai estar falando sobre isso mais tarde. Mas vamos aqui ver o que ele realmente quer dizer aqui. Aqui, o mesmo teve e ainda tem um papel indescritível, fenomenal na história da salvação. Como assim? Ou no plano da salvação. O autor declara que ele conduziu por meio da história o plano da redenção através da nação escolhida. De fato, vamos separar aqui. Foi a inspiração dos profetas. Durante todo o percurso ele foi a inspiração dos profetas. 2. Ele agiu na vida dos heróis adversos. O autor cita Moisés, cita outros autores, como Davi, Josué, enfim. Dê uma olhada, você vai ver todos eles aqui. E aqui nós colocamos de forma bem sucinta. Agiu na vida dos heróis adversos escritos nos anais da história bíblica, pelo amor de Deus. E por ser quem convence, e por ser ele quem convence o homem do pecado e da justiça, é o primeiro contato quando o homem vem a Cristo. Ou seja, quando o pecador se arrepende e vem a Cristo, o primeiro contato que ele tem é com o Espírito Santo, que vai convencê-lo, tratá-lo, cuidar dele. Ok?
E aí a gente chega no subtópico de número 3, na vida humana. Bom, no Novo Testamento o autor coloca pra gente, na dispensação de sua plenitude, sua presença ficou marcada no dia do Pentecoste, ficou marcada. Ele veio como foi profetizado no passado, Os profetas que citaram que ele viria, principalmente Joel, que dá uma evidência muito maior, Isaías também fala sobre a vinda do Espírito Santo, mas enfim, os profetas que foram usados para falar da sua manifestação, tá? Não viram, mas nós estamos vendo aí a concretização das profecias e vendo como ele agiu na vida humana, tanto como nós citamos sobre a vida do grande Moisés, de grandes profetas, de grandes líderes que foram obedientes. Nós vimos a ação dele e aí se corrobora com o que o autor está colocando aqui na vida humana, tá? Então, uau, ele veio como ajudador, veio como capacitador, ou se vocês preferirem, como consolador. Deu à igreja dons e por meio de sua ação em nós, vê-se os frutos. Amém? Muito bem, e aí a gente chega à conclusão da nossa lição. Vamos lá. As informações aqui, eu tomei a liberdade, tá? Que as informações aqui foram bem sucintas, pois precisaríamos de um estudo mais profundo para se conhecer melhor, tá? Sua ação. Isto inclui sua pessoa e atributos de forma mais acirrada, ok? Esta lição vai ainda nos conduzir a patamares maior sobre os efeitos Espírito Santo na vida da igreja. Está disposto? Então vamos embora. Boa aula a todos, boa aplicação aos meus professores. Se permitam serem usados por Deus, por favor. Tá? Toda honra, toda glória, todo louvor e toda exaltação a Deus por nos permitir, mais uma vez, ser aqui um canal de bênção para a sua vida, te ajudar um pouco e também, claro, aprender com vocês também. Estou à disposição para isso. A gente aprende uns com os outros. Somente para a gente finalizar, uma das pautas que eu iria falar e não falei sobre a questão da Trindade, a gente entende aqui um pouquinho da Trindade de forma mais clara, que é muito difícil por ser complexo, é quando a gente olha para a gente. No auge da criação, Deus cria um homem composto de corpo, alma e espírito. A gente chama isso de tricotomia. Só que diferente das essências triunas de Deus, as nossas essências não se separam, mas as de Deus sim. Então, Deus abençoe a todos. Beijo no coração de vocês, meus diretores. Beijo no coração de vocês. Pastor presidente, beijo no coração do senhor e família. Tá? Professores lindos e perfumados, e eu não vou cheirar vocês, mas Deus abençoe a todos. J. Silva, seu céu. O mundo sabe que oração é um diálogo, veja bem, não é uma coisa repetitiva, monótona e chata, não, é um diálogo, é uma conversa, amém? E quando a gente entende que oração é diálogo, é conversa, a expressão da oração que nós usamos em relação a Deus, ela automaticamente vai mostrar a minha dependência. Quando eu oro a Deus, quando eu falo com Deus, quando eu busco a Deus, eu estou dizendo para Ele que eu sou dependente dEle. Amém? Sinto graça do Espírito Santo para te dizer isso. Ore mais, busque mais. Quem ora depende. Quem ora entende que Deus é maior na sua vida.